Vou-vos explicar um pouco do que é a minha experiência na fotografia de paisagem, abordando questões relevantes, talvez as mais relevantes, como a escolha da objetiva, a escolha do diafragma, o controle da abertura, inclusivamente até a escolha dos melhores tripés para este tipo de fotografia, enfim, um número que forçosamente é limitado de aspectos que nos podem ajudar a obter melhores fotografias. A direção que a luz toma durante o dia é muito variável, como é sabido. No que respeita à fotografia de paisagem, sobretudo de dia, como estamos muito dependentes da posição do sol, é importante percebermos de que lado da nossa imagem estão as zonas iluminadas, de que lado estão as sombras. É importante incluir sombras porque elas ajudam a dar como que volume à fotografia. No entanto, a sua reprodução na câmara fotográfica pode ser problemática. Não estamos isentos de fazer alguma edição de imagem naqueles casos em que as sombras aparecem muito profundas. Essa edição pode ser feita, seja com software fornecido com a câmara pela própria marca, seja inclusivamente com software de casas especializadas como, por exemplo, o Lightroom, que é algo que eu pessoalmente utilizo bastante. Sendo um grande aficionado e um grande amante, se quiserem, da qualidade de imagem, a escolha do número F, isto é, da abertura relativa, é bastante importante. Se bem que em paisagem exista normalmente a necessidade de obtermos grandes profundidades de campo e com isso um fotógrafo menos experimentado tem a tendência a fechar muito o diafragma para obter essa profundidade de campo, o que é certo é que nós podemos, com um diafragma um pouco mais aberto, obter a profundidade de campo que desejamos, não focando para tão longe, mas aproveitando o conceito de distância hiperfocal, que é, digamos assim, um nosso grande aliado, sobretudo nas situações em que a luz não abunda. Em paisagem, ao fotografarmos para mais longe, o nosso diafragma não precisa de estar tão aberto. Não estamos muito perto do objeto, o problema da profundidade de campo não é crítico e, as mais das vezes, um diafragma de f5.6, f8, sobretudo em equipamentos deste género, com sensor pequeno, que não precisam de distâncias focais muito elevadas, como digo, f5.6, f8 muitas vezes resolve o nosso problema. É claro que se tivermos objetos em primeiro plano que necessitem de ficar aceitavelmente nítidos, teremos que os tomar em linha de conta e fazer uma focagem muito criteriosa juntamente com a escolha do diafragma. E porquê é que eu falei em diafragmas relativamente abertos, 5.6, 8, porque é normalmente nessa faixa de valores que as objetivas costumam dar o seu melhor rendimento. Sobretudo objetivas, como é o caso, por exemplo, desta 1240, que abre a 2.8 em toda a gama de distâncias focais, ela tem um rendimento especialmente bom na casa do f5.6, f8. Evidentemente que uma objetiva mais barata, do chamado kit de origem, é natural que a 5.6
não tenha o rendimento desejado. No entanto, tudo isto é uma questão de irmos testando as nossas objetivas e irmos habituando àquilo que elas nos podem dar. Com vento é sempre muito mais difícil, mas não há que ter medo do vento. Se queremos captar esta imagem, se é isto que queremos fazer, então devemos enfrentar o vento sem problema algum. Claro que nem sempre as condições são ideais e, se bem que já tínhamos falado da necessidade de escolher uma abertura intermédia na escala de aberturas disponíveis na objetiva para conseguir retirar dessa mesma objetiva a sua qualidade máxima, por vezes as condições de luz não nos permitem fazê-lo de uma forma completa. Isto é, muitas vezes aquilo que ganhamos em termos de qualidade de imagem com uma abertura de diafragma moderada, vamos perdê-la porque depois temos que modificar o valor ISO em função das reais condições de luz que temos no local, mas não só das condições de luz. Temos também, por exemplo, como um dia como o de hoje, que está muito ventoso, se nós vamos fotografar com valores de tempo de exposição relativamente longos, corremos o risco de ter algumas das partes da imagem, nomeadamente a vegetação, completamente arrastados. Nessa altura, o que há que fazer é aumentar a velocidade de obturação, mesmo que para isso seja necessário aumentarmos também um bocadinho o ISO, de modo a que o tempo de exposição resultante possa acompanhar a abertura de diafragma que nós escolhemos. O equilíbrio de brancos é outro dos aspectos importantes, mas eu não diria fundamentais, para termos uma fotografia com as cores o mais aproximadas possível daquilo que os nossos olhos veem. Eu digo que não é fundamental na medida em que, ao fotografar em formato RAW, nós podemos escolher postumamente, isto é, já em fase de processamento, já no conforto do nosso escritório, da nossa casa, podemos escolher o equilíbrio de brancos que mais nos convenha, e entre aqueles que venham ou que estejam disponíveis na câmara, como aqueles que estejam disponíveis no próprio software de processamento. Ainda assim, podemos também, partindo justamente de uma dessas regulações, podemos efetuar um ajuste fino desse equilíbrio de brancos até que a imagem fique com um aspecto que nos seja agradável. Você é capaz de perder uma cena destas?
Às vezes as condições de observação são difíceis, mas com um pouco de imaginação, pela ranhura do tripé, nós vamos lá. Vamos ver a boa surpresa que a autarquia local preparou para o fotógrafo. De noite, em cidade, desde que esteja bem iluminada, como é o caso, a questão do ruído normalmente não é uma questão muito premente. No entanto, temos sempre que a ter em consideração. Neste caso, eu pessoalmente costumo usar o ISO mais baixo possível disponível na câmara, de modo a potenciar a qualidade de imagem que obtenho com um diafragma meio aberto, meio fechado. Neste caso concreto utilizei 6.3. Há que manter a câmara, se possível, bem nivelada e para isso socorrer-nos das funções que vêm integradas. Muitas câmaras já trazem um nível eletrónico. É o caso desta. Aqui está ele. Isto significa que a câmara está perfeitamente nivelada na horizontal. Tem uma pequenina inclinação vertical, mas isso resulta das necessidades de enquadramento.